Boa noite a todos. Eu vou contar um relato que aconteceu comigo quando eu morava sozinha. Eu me chamo Clara e tenho 35 anos de idade e moro no Tocantins. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha por volta dos meus 20 anos de idade. Eu queria sair da casa dos meus pais e começar a morar sozinha, pois era o meu sonho. Então eu comecei a trabalhar e ficar horas extras no trabalho para ganhar um dinheirinho a mais. E assim eu consegui alugar uma casinha. Ela era pequena, um quarto, um banheiro, uma sala e uma cozinha. O quintal não era tão grande, mas a casa já era perfeita para mim. Aliás, eu não precisava de uma casa grande, pois era só eu e o meu gato que iríamos morar nela. Os meus pais me ajudaram doando alguns móveis que eles não usavam mais para mim, e assim foi. Porém, naquela época, toda vez que acontecia algo ruim comigo, eu sempre xingava. Já era até um costume meu. Até que um certo dia, eu estava preparando o meu jantar e sem querer eu deixei um copo de vidro cair no chão. Sem titubear eu falei, mas que desgraça! Na hora que eu falei aquilo, eu senti um frio nas minhas costas, porém eu não me importei. Peguei os vidros que estavam no chão, joguei fora e foi então que eu percebi que eu tinha cortado um dos meus dedos. Então acabei repetindo aquela palavra. Eu falei novamente com mais entonação, que desgraça! E novamente eu senti um frio pelas minhas costas. Porém, eu não me importei com aquilo. Então, toda vez que acontecia algo de errado na minha vida, eu sempre falava a palavra desgraça. Até que um certo dia, eu chamei uns amigos para ir lá para casa beber, pois era um final de semana. Então, sem querer, eu deixei a minha lata de cerveja cair no chão e, sem pensar, eu falei desgraça de novo. Até que a minha amiga disse para eu parar de ficar falando aquilo, pois desgraça era o nome de um demônio. E por eu ficar chamando esse nome com tanta frequência, uma hora ela iria aparecer para mim. Eu não levei muito a sério. Eu ri e perguntei de onde ela tinha tirado aquilo. E que aquilo era pura mentira. E se ela existe mesmo, já era para ter aparecido para mim. Então na hora todos riram. Então ela disse bem séria, pelo menos eu avisei. Se uma hora ela aparecer para você, não venha me falar que eu não te avisei. Então eu ri da cara dela e voltamos todos a beber. Até que quando deu umas meia-noite, todos foram embora e eu fui tomar um banho e escovar os meus dentes. Como eu ainda não estava com sono, eu liguei em um canal de televisão onde passava um desenho que eu gostava muito e apaguei as luzes e fiquei assistindo. Até que ouvi um barulho vindo do meu quarto, porém eu não me importei, porque eu pensei que era o meu gato que estava lá. Então continuei assistindo, até que ouvi um outro barulho. Foi então que eu falei, mas que diabos é isso? Então decidi ver se era realmente o meu gato que estava lá. Mas quando eu me levantei do sofá, vi que o meu gato estava o tempo todo na cozinha. Foi então que eu comecei a ficar preocupada. Eu liguei as luzes e perguntei mais uma vez, quem está aí? E fui me aproximando bem devagar, com uma faca nas mãos, pois era a única forma de eu me defender. Até que eu liguei as luzes e não havia nada lá. Então eu pensei comigo que com certeza era a minha imaginação. Então coloquei a faca de volta no armário, apaguei as luzes e voltei a ver o desenho. Até que o meu gato começou a miar em direção ao meu quarto. Vendo aquilo, eu comecei a ficar com medo e liguei as luzes. E em seguida eu perguntei quem que estava lá. Porém, eu não obtive resposta. Foi então que eu me lembrei do que a minha amiga havia me falado sobre a desgraça.
Então fiquei com mais medo ainda e me culpando por eu não ter escutado ela. Então eu peguei o meu gato e fiquei abraçada com ele no sofá. Até que quando eu olhei para a cozinha, eu vi uma mulher horrível com uma roupa branca rasgada e cabelos despenteados. Os seus dentes eram podres e os olhos dela estavam olhando fixamente para mim. Foi então que eu comecei a sentir um odor horrível que vinha dela. O meu gato não parava de olhar para aquela entidade. Foi então que eu ouvi ela falando bem baixinho e com uma voz bem grossa. Ah, então era você que me chamava o tempo todo, não é? Ao ouvir o que ela havia me dito, eu comecei a chorar, fechei os meus olhos e comecei a rezar um Pai Nosso e um Ave Maria e implorei para que Deus fizesse com que aquela coisa saísse dali. Quando eu abri os meus olhos, ela não se encontrava mais. Então eu fiquei vigiando a noite toda, até que começou a amanhecer. Então rapidamente eu me arrumei e fui trabalhar logo em seguida. Chegando no meu trabalho, todos perceberam o meu nervosismo, mas eu não contei para ninguém o que havia acontecido comigo, pois ninguém iria acreditar em mim. Então, quando deu o meu horário de ir embora, que era por volta de 2h40 da tarde, eu fui direto para a casa da minha amiga, na qual havia me alertado sobre aquilo. Ao chegar na casa dela, a primeira coisa que eu fiz foi contar tudo o que havia acontecido comigo e pedir desculpas por não ter acreditado nela. Ela acreditou no que eu havia lhe falado, pois eu estava muito nervosa e tremendo bastante. Ela me deu um copo de água com açúcar para eu me acalmar e falou para me dormir na casa dela e ficar lá o tempo que eu quisesse. E assim eu fiz. Eu fui para a casa dela, arrumei as minhas coisas, peguei o meu gato e fui. Eu fiquei por lá mais ou menos por 2 meses e sempre ajudando a pagar as contas da casa, até que eu decidi alugar uma outra casinha para mim e então eu nunca mais chamei pelo nome desgraça. Atualmente eu continuo morando sozinha e quando eu me lembro daquilo, eu fico com tanto medo que eu acabo indo para a casa dos meus pais ou para a casa dessa minha amiga. Eu aconselho a vocês para tomarem cuidado com o que falam dentro de casa, pois as palavras têm poder, e tudo que é de palavrões que a gente fala pode ser atraído para a sua casa e para você, e pode também causar atrasos em sua vida. Bom, pessoal, esse foi o meu relato. Eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!